Olá, queridos alunos, mais uma aula do nosso Desenrolado, aula de Química. Eu sou o professor Felipe Custódio e aqui nós vamos desenrolar de uma forma bem tranquila, bem espontânea, os assuntos da Química para você. A gente faz uma aula de introdução à Química, lembrando que a Química é aquela ciência que estuda a matéria e as transformações que a matéria sofre, e a gente precisa entender inicialmente quais são as possíveis transformações que a matéria sofre e, a partir daí, também estudar os estados físicos da matéria. Basicamente, a gente pode afirmar que os estados físicos da matéria são três: estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Principais características: estado sólido, as partículas estão bem próximas umas das outras, pouquíssima energia cinética, porque as partículas têm movimentação muito pequena, praticamente só energia vibracional, então energia cinética baixa no estado sólido. E o sólido, quando a matéria se encontra no estado sólido, a forma é constante e o volume é constante. A gente considera que os sólidos eles são incompressíveis, eles não têm alteração de volume quando você altera a pressão sobre o estado sólido. Já no estado líquido, a gente já vai ter as partículas se movimentando umas sobre as outras, como se fossem deslizando umas sobre as outras. Como já há uma maior movimentação das partículas, a gente diz nesse caso que a energia cinética do estado líquido é maior do que a energia cinética do estado sólido. O líquido ele tem forma variável, lembre-se que o líquido ele sempre se adequa ao recipiente no qual ele se encontra, mas o volume do líquido é constante. Então, sólido, ele tem forma constante, volume constante. Já o líquido, ele tem forma variável, mais volume constante. E o terceiro estado físico da matéria é o estado gasoso. Aqui as partículas já estão bem separadas umas das outras, no movimento totalmente desordenado, caótico. As partículas estão colidindo entre si com alta velocidade e também colidindo com as paredes do recipiente. Como nesse caso do estado gasoso há muita liberdade de movimento das partículas, a gente diz que a energia cinética no estado gasoso ela é elevada. E o gás ele tem forma variável, ele sempre vai assumir a forma do recipiente no qual ele se encontra, e o gás também tem volume variável. O volume do gás é determinado pelo volume do recipiente no qual ele se encontra. Então a gente tem esses três estados físicos como sendo os principais estados físicos da matéria. E lógico que pode haver uma interconversão entre esses três estados físicos, né? Aqui a gente tem um esquemazinho onde a gente vai mostrar as principais mudanças de estado físico, né? Por exemplo, quando a matéria sai do estado sólido para o estado líquido, a gente chama esse processo de fusão, é essa transformação da matéria do estado sólido para o estado líquido. Quando a matéria sai do estado líquido para o estado gasoso, esse processo ele é denominado de vaporização. Na verdade, essa vaporização ela pode ocorrer de três formas diferentes. A vaporização pode ser uma evaporação, a vaporização pode ser uma ebulição, e a vaporização pode ser uma calefação. A evaporação é um processo bem lento e natural. A ebulição já é um processo provocado mais rápido do que a evaporação. E a calefação é um processo instantâneo, que seria aquela situação em que você, por exemplo, coloca água numa superfície quente, por exemplo, numa frigideira. Aquece a frigideira, bota água e imediatamente a água passa do estado líquido para o estado gasoso. Já quando eu venho de estado gasoso para o estado líquido, o processo é denominado de liquefação, pode ser chamado de condensação também. Quando eu venho do estado líquido para o estado sólido, o processo vai ser denominado de solidificação. Se eu for de sólido direto para gás ou vier de gás direto para sólido, aí o processo vai ser denominado de sublimação, tá? Quando a gente estende uma roupa, como é que a gente normalmente faz para a roupa secar mais rápido? A gente abre a roupa toda. Às vezes você vai estudar numa determinada mesa, está lá um pouquinho de água, o que é que a gente faz para secar mais rápido? A gente espalha essa água. Por que a gente tem esse tipo de atitude?
Porque o processo de evaporação ele vai ser facilitado quanto maior for a superfície de contato do líquido que você está considerando. Por que isso? Pelo seguinte, se eu pegar um determinado recipiente com água, as moléculas de água que estão aqui na superfície, elas formam um número menor de forças intermoleculares, porque elas não têm moléculas de água acima dela, só ao lado e abaixo. Ou seja, essas moléculas da superfície, elas estão mais livres do que essas moléculas que estão aqui abaixo. Como as moléculas da superfície estão mais livres, elas têm mais capacidade, têm energia cinética maior de passar para o estado gasoso. Então, esse processo em que as moléculas da superfície passam para o estado gasoso, a gente denomina de evaporação. Então, a evaporação ela depende da superfície. Quanto maior a superfície, maior vai ser o processo de evaporação. É por isso que quando a gente estende a roupa aberta, para aumentar a superfície e fazer com que a água evapore mais rápido. É por isso que quando está molhado em uma determinada superfície, a gente espalha. Por que a gente espalha? Para aumentar a superfície e fazer com que o processo de evaporação ocorra mais rapidamente. Ok? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.